Um breve recesso, nós vamos fazer uma revisão sobre os termos essenciais, os termos integrantes e termos acessórios da oração. Então, os termos essenciais da oração, vamos começar por eles, né? Uma revisão. Sujeito e predicado, né? Sujeito é quem pratica, né? Pratica, acontece alguma coisa com ele, ou ele pratica a ação, ou ele está envolvido diretamente ou indiretamente na ação. Ele pode aparecer ou não na oração, né? Então, a gente tem, ó, na ordem direta, né? Primeiro o sujeito, depois o predicado, ó. O amor é livre, né? Então, o amor é sujeito, é livre é o predicado. Na ordem, eu também, em português, eu posso inverter a ordem, né? Na ordem inversa, o predicado pode vir antes do sujeito. Então, depois da tempestade, vem a bonança, né? Então, depois da tempestade vem é o predicado e a bonança é o sujeito. Lembrando, né, que o verbo, ele é o principal da oração, né? Então, não existe uma oração sem um verbo, né? O verbo é que comanda, então ele está sempre no predicado, tá? Vamos lembrar disso. Vamos aí analisando o sujeito, nós vamos ver os tipos de sujeito, né? Temos o sujeito simples, que só possui um núcleo. Aí vem o exemplo, ó, os dentistas são tipos curiosos, né? Os dentistas do sujeito. Dentistas é o núcleo do sujeito. Então, sujeito simples. Temos o sujeito composto, né? Quando possui mais de um núcleo. Os médicos e os dentistas são tipos curiosos, né? Sujeitos, médicos e os dentistas. Tem dois núcleos, né? Médicos, dentistas. Então, sujeito composto. Temos o sujeito indeterminado, quer dizer, eu não sei quem é, ou eu não quero dizer, né? E o verbo não determina quem ele é, né? Roubaram o meu carro. Quem roubou? Aí você vai dizer assim, ah, foram eles, mas quem são eles? Né? Então, eu não sei dizer quem são, ou eu não quero dizer quem são. E aí o sujeito é indeterminado. Tem o sujeito oculto, né? Que ele não aparece na oração, mas através do verbo, da flexão do verbo, eu sei dizer quem é. Então tá lá, ó. Não sou daqueles que conseguem responder apenas movendo a cabeça. Olha o verbo aí, ó. Sou. Essa flexão é da primeira pessoa do singular. Então eu não sou daqueles que conseguem responder apenas movendo a cabeça. Então, eu consigo determinar o sujeito através da flexão do verbo, um sujeito oculto. E eu tenho também a oração sem sujeito, né? Que às vezes confundem muito. Uma oração quando ela é composta de verbos que exprimem fenômenos da natureza. Por exemplo, venta muito no litoral, né? O verbo ventar, eu não vou conjugar, né? Eu vento. Não, é um fenômeno da natureza. Então, essa oração não tem sujeito. É uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Também tem a oração quando ela possui o verbo haver com sentido de existir. Um exemplo aí, ó. Há 3 escolas nessa região, né? Olha aí o verbo haver. Existem 3 escolas, né? Lembrando que o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então, o verbo haver com o sentido de existir, eu vou ter uma oração sem sujeito. Os verbos haver, fazer, ir e ser indicando tempo indeterminado. Por exemplo, faz 2 horas que espero para ser atendida, né? Não tem sujeito nessa oração. Vai para um ano que ele não me visita. Também não tem sujeito nessa oração. Então, é só para a gente recordar, porque isso vocês já viram ao longo da vida escolar de vocês. E aí vamos aos tipos de predicado, né? Eu tenho o predicado nominal, quando ele possui um verbo de ligação, ligando o sujeito a um predicativo, né? A uma qualidade dele. Então, exemplo aí, ó. Ele está invisível. Ó, o verbo estar, né? E o verbo ser, eles são verbos originalmente, tipicamente, de ligação. Eles só fazem a ligação. Eles não têm força, eles não têm tanta importância
na oração a ponto de defini-la, né? Defini-la como uma ação, uma oração com ação. Então, ele está invisível é um predicado nominal. Sujeito ele, predicado está invisível é um predicado nominal. Predicado verbal, ela já possui um verbo nocional, que é um verbo de ação, um verbo que indica que o sujeito está praticando, não é só um estado, né? Nenhuma situação. Aí o exemplo, Calvin se escondeu de sua mãe, né? Calvin é um sujeito, se escondeu de sua mãe, predicado. Escondeu é o verbo. Se esconder é um verbo de ação, é um verbo nocional. Então, você percebe que o Calvin está fazendo alguma coisa. Você já até consegue imaginar ele se escondendo atrás de alguma coisa, ele praticando uma ação, a ação de se esconder. Então, aí, quando eu tenho o verbo, né, o núcleo do predicado é um verbo nocional, eu tenho um predicado verbal. E eu tenho também o predicado verbo nominal, quando eu tenho dois núcleos nesse verbo. Um que indica um predicativo do sujeito e um verbo nocional, né? Os garotos, eu tenho o verbo nocional e tenho um predicativo do sujeito, né? Os garotos observavam a cena curiosos, né? Então, ó, os garotos, sujeito, observavam a cena curiosa. Ó, observavam é o verbo. Observar é um verbo nocional, um verbo de ação, né? E curiosos é a qualidade, é o estado em que os garotos estavam. Então, eu tenho um verbo nocional e tenho um predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Tranquilo? Agora, vamos falar dos componentes, dos termos integrantes da oração. Então, nos termos integrantes da oração, nós vamos lembrar daquele conceito de verbo transitivo e intransitivo. Os verbos transitivos, eles precisam de um complemento para indicar o sentido, para completar o sentido que eles estão transmitindo na oração. Já os intransitivos, eles não precisam, eles são verbos que já dão a ideia de sentido completo, né? E aí esses verbos transitivos a gente chama de complementos verbais, né? E aí a gente tem, ó, vamos lembrar do objeto direto. Toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto, quer dizer que o complemento dele transita diretamente pelo verbo, ele não precisa de uma preposição antes dele, eu tenho um objeto direto. E aí vai depender, né, sempre do verbo. Os mais conservadores cultivam as tradições, né? Os mais conservadores, sujeito. Cultivar é um verbo transitivo direto. Quem cultiva, cultiva alguma coisa, ó, não tem preposição. Então, se eu falasse os mais conservadores cultivam, vocês iam me perguntar, cultivam o quê? As tradições. Então, as tradições, objeto direto. Temos também o objeto indireto, aí, ó, o verbo transita indiretamente para o complemento dele. Quer dizer, ele precisa de uma preposição. Tá lá, os jovens desfrutam das coisas modernas. Os jovens, sujeito. Verbo desfrutam, como está marcadinho aí. Se eu falar os jovens desfrutam, vocês vão me perguntar, desfrutam de quê? Porque quem desfruta, desfruta de alguma coisa ou de alguém. Desfrutam de quê? Das coisas modernas. Então, ó, olha aí a preposição. Das coisas modernas é o objeto indireto. Eu tenho também o objeto direto e indireto, quer dizer, aquele verbo transita direta e indiretamente para o complemento dele. Tá lá, ó. Os mais jovens expressaram seus anseios aos mais velhos, né? O verbo expressaram. Quem expressa alguma coisa, objeto direto, a alguém. A preposição a alguém. Esse a é uma preposição e olha o objeto indireto. Então, tá lá, ó. Se eu falar, os mais jovens expressaram. Expressaram o que a quem, né? Expressaram o que? Seus anseios. A quem? Aos mais velhos. Então, objeto direto e indireto. Objeto pleonástico.
né? É para dar ênfase ao objeto, pode se apresentar de duas vezes na mesma oração, em uma delas retomado por um pronome pessoal. Esse tipo de objeto é chamado pleonástico, né? Tá lá, ó, o amor e a paixão sinto-os em mim. Olha o verbo sinto, né? Quem a gente sente alguma coisa. E aí esse pronome oblíquo aí tá retomando o amor e a paixão, né? Retomando o sujeito na oração. Não, e aí vamos para o complemento nominal, né? As palavras também podem ser transitivas, né? Então, eu vou falar lá, não apenas os verbos precisam, né, de um complemento ou projetam argumentos, né? Alguns substantivos, adjetivos e advérbios também precisam se ligar a outros termos para que o seu sentido seja completo, né? São por isso consideradas palavras transitivas, né? O termo que complementa o sentido é o complemento nominal, né? Então tá lá, ó, independentemente de sua opinião, comprarei os ingressos. Então, ó, independentemente é o advérbio transitivo, é um advérbio, o modo, né? Advérbio de modo. O modo como como você comprou, independentemente da sua opinião. Aí da sua opinião é o complemento nominal, independentemente de quê, né? Só que independentemente é uma palavra, é um advérbio. Então, o complemento dele, de sua opinião, é um complemento nominal. Ele está completando o sentido da palavra independentemente. É quase que o mesmo, é o mesmo raciocínio do complemento verbal. A diferença é que é uma palavra e não um verbo. Entendeu? Então, independentemente, se eu falasse independentemente, comprei os ingressos. Independentemente de quê? De sua opinião. De sua opinião é o complemento nominal que completa o sentido da palavra transitiva independentemente. Tranquilo? E aí temos também o agente da passiva, que é outro elemento que faz parte da oração, né? O agente da passiva, se o verbo fosse passado para a voz ativa, aquele sujeito estaria praticando a ação, né? Mas como ele está sofrendo uma ação, a gente tem um agente da passiva, né? Ó, tá lá, as estátuas foram descobertas por um grupo de arqueólogos. Então tá lá, ó, foram descobertas, verbo transitivo direto, né? Uma locução verbal, né? Dois verbos, transitivo direto. Se eu falasse as estátuas foram descobertas. Por quem? Por um grupo de arqueólogos. Então, esse por um grupo de arqueólogos é o agente da passiva. Se eu fosse inverter a oração, o agente da passiva é fácil de descobrir. Se eu inverter a oração, né, botar a oração na voz ativa, eu vou perceber que um grupo de arqueólogos vai virar sujeito. Vai ficar assim, ó, um grupo de arqueólogos descobriu as estátuas, né? Então, eles viraram sujeito. E na voz passiva, eles são o agente da passiva, né? E aí vamos ver os termos acessórios da oração. Lembrando que isso aqui é uma revisão. Vocês já viram isso ao longo da vida de vocês, principalmente antes de ver período simples, né? E aí, dentro dos termos acessórios, quer dizer, eu tenho os essenciais, que não existe oração sem eles, que é o sujeito e o predicado. Eu tenho os termos integrantes, né, que são o agente da passiva, o complemento nominal, o complemento verbal. E tem os acessórios, que eles estão só ali para enriquecer a oração. E aí eu tenho o adjunto adnominal, né? O que é adjunto adnominal? São todas as palavras que acompanham, né? Que podem desempenhar um papel, ó. Pode ser adjetivo, locuções adjetivas, podem ser os artigos, os pronomes, os numerais.
Aí tá lá o exemplo, ó. Os meus 2 amigos de Brasília chegaram. A única palavra, ó, o substantivo aí, amigos, né? Ele tá rodeado, né? No sujeito aí, ó. Ele tá rodeado de adjunto adnominal, né? Chegaram é verbo, está até numa corzinha diferente, mas os é artigo, adjunto adnominal. Meus, pronome possessivo, adjunto adnominal. 2, numeral, adjunto adnominal. De Brasília, o lugar da onde ele é um advérbio, é adjunto adnominal. Então, ele enriquece o sujeito aí. Adjunto adverbial. Quando que eu tenho adjunto adverbial? Nas vezes, né, a gente precisa de uma palavra que indique, explique, né, explicite a circunstância em que as pessoas, do que acontece. Né? Essas palavras a gente chama de adjuntos adverbiais, que ela tem a função ou de advérbio ou de locução adverbial. Então, assim como os adnominais, né? Os adjuntos adnominais, eles também podem ser suprimidos. Você pode tirar esses adjuntos e eles não vão afetar a estrutura sintática das orações. Mas a presença dele ajuda a especificar o sentido, né, de um adjetivo, de um advérbio e ainda de modificar. Então tá lá, ó. Felizmente, né, é um adjunto, é um advérbio, né, de modo. E aí é um adjunto adverbial. Durante as férias acordei bem tarde. E tá lá, ó, durante as férias é uma locução adverbial, né? Também são 2 palavras. Felizmente, advérbio de modo. Durante as férias, advérbio de tempo, né? É uma locução de advérbio de tempo. O núcleo, né? É o verbo, acordei. E bem tarde, ó, bem é adjunto adverbial, né? E tarde também é adjunto adverbial. Então, eles compõem a oração especificando, né, como eu estava, né, felizmente, o que aconteceu, quando aconteceu durante as férias, e o tempo em que eu acordei, né, bem tarde. Eu tenho o aposto também como termo acessório, né? Aposto é uma palavra ou uma expressão que explica o termo anterior, né? E aí eu tenho lá, ó, Susan Lin, professora da Universidade de Harvard, propõe uma solução mais radical. Então vocês percebem, ó, que está em rosa, né? Professora da Universidade de Harvard, é a explicação de quem é Susan Lin. Né? Então, essa frase que está em rosa, né? Em highlights, é um aposto. Ele está explicando o termo Susan Lin que vem antes dela. E aí você pode perceber que na maioria das vezes o aposto vem entre vírgulas, né? Temos também o vocativo, né? O que é o vocativo? O vocativo é um termo que a gente usa para evidenciar o interlocutor do texto, né? E aí tem lá, ó Mirtes, mudou tudo na casa outra vez. Ó Mirtes é o vocativo, é um chamamento, né? Para identificar com quem o personagem ou o narrador está falando, né? Então vamos lá. E aí surge sempre uma questão, né? Qual a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal, né? Muita gente confunde, né? Quando o adjunto adnominal é representado por uma locução adjetiva, né? Do tipo, uma preposição de mais um substantivo. Isso, quando tem esse de, né? Ó, de livros do banco, como está no exemplo. Eu tenho lá 2 exemplos. Ó. A campanha estimulava o empréstimo de livros. Né? Esse de livros é um complemento nominal. E eu tenho lá, ainda não paguei o empréstimo do banco. Esse do banco é uma adjunta adnominal. E aí, vamos lá. Os adjuntos adnominais, eles, em regra, qualificam um substantivo. Já os complementos nominais, eles podem completar o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios.
É fácil identificar o complemento nominal quando ele sucede, quando ele vem depois, de um adjetivo ou um advérbio transitivo, né? A confusão que a gente tem entre esses dois termos ocorre principalmente quando são empregados após um substantivo deverbal, quer dizer, derivado de um verbo. É o que acontece com a palavra empréstimo, como está no exemplo aí que eu botei. O substantivo deriva do verbo emprestar. Nesse caso, o que confere a função de complemento nominal, né, a essa expressão da palavra formada por preposição de mais o substantivo, é a força transitiva do substantivo, ao qual a expressão se liga no contexto em que ele é usado. O substantivo empréstimo tem força transitiva quando ele se refere à ação de emprestar, com valor de substantivo abstrato. Então, preservando a ideia de ação contida no verbo que o originou, né? No verbo emprestar. O substantivo precisa de um termo que complete o seu sentido, né? Emprestar o quê? A campanha estimulava o empréstimo de livros, a expressão de livros exerce a função de complemento nominal de empréstimo, né? Já na outra lá, ainda não paguei o empréstimo de banco, empréstimo é substantivo concreto, que significa quantia de dinheiro que se toma ou concede, mediante acordo de devolução ao emprestador. Assim, a expressão do banco ligada ao substantivo especifica o agente responsável pelo empréstimo, exercendo a função de adjunto de nominal. Tranquilo? Então, beijos, até a próxima aula.